Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente traz para conversar com a gente o Dr. Rafael Fonseca. Ele que é médico do esporte vai conversar com a gente sobre um assunto muito importante. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, Tayana. Vai ser um prazer. Doutor, na verdade, hoje eu trago o senhor para conversar aqui com a gente de um alerta, né? Na verdade, estudos já revelam que a gente pode ter uma pandemia de obesidade, isso a nível global, né? Após essa pandemia que a gente está enfrentando aí, está no finalzinho, né? Esperamos até a chegada da vacina, provavelmente a gente vai ter aí um surto então de obesidade, já que com a pandemia a maioria das pessoas ficou inativa, né? Explica um pouquinho para a gente sobre esse estudo. Bom, grande parte do estudo foi baseado em posicionamento das pessoas, né? Então tem algumas pulseiras chamadas Fitbit, que essa pulseira coloca basicamente o nível de atividade, o nível de gasto calórico da pessoa também durante os dias de evolução dela. Então, basicamente, foi evidenciado o quê? Que 4 entre 10 pessoas mudou de um nível de atividade normal para sedentária. Mas a expectativa é, sim, que teremos uma grande parte da população obesa. Mesmo a falta de natividade ou você acredita que tem algum outro fator? Porque a gente sabe que principalmente as crianças e adolescentes passaram por um outro problema agora, com essa questão toda de ficar dentro de casa, não pode sair para o parquinho, não pode ir para a escola. Acabou que as crianças também descontaram a ansiedade na comida. Isso também deve ter acontecido com os adultos, né? Com certeza. Normalmente as pessoas usam a comida como um gatilho para bem-estar e para prazer, que é algo relacionado também à prática de exercício. Seja o exercício como hobby ou como esporte de fato, a gente busca a serotonina e a endorfina, que são os hormônios do bem-estar e do prazer, para conseguir essa saciedade. E isso também é conseguido com alimentos com carboidratos ruins, vamos dizer assim, mas isso de uma forma muito pífia. Então, o corpo ele vai sentir um bem-estar rápido, mas muito pouco duradouro. Tá? Então, sim, as pessoas estão usando como gatilho a comida de forma errada. E acontece no mundo inteiro tem acontecido isso. Então, vai acontecer isso tanto no adulto quanto na criança. E, doutora, a gente sabe, né? A gente está falando aí, estamos num pós-pandemia, mais ou menos. Existe aí um medo, então, da segunda onda também, como o senhor disse. Então, a gente sabe que muitas pessoas que tinham costume de ir à academia, de fazer alguma atividade física, de sair para caminhar, ainda estão com medo, né? E algumas retomaram aos poucos. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas, essas que querem continuar nas atividades físicas, mas têm medo? O que elas podem fazer? Existe algum tipo de exercício que elas possam fazer em casa? Sim, o recomendado é que faça sim atividade física, tá? Quem tem mais receio, e eu concordo com uma parcela disso, de fazer atividades de conjunto, atividades de grupo, o ideal é fazer atividades mais sozinhas, com mais espaço entre as pessoas, com atividades a céu aberto de preferência. Fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer uma bicicleta, isso é bem interessante. Quando eu falo exercícios a céu aberto, eu também já jogo um pouquinho para pensar também na parte psicológica, né? Porque altera muito, pode tomar um pouco de sol, pode tomar um ar mais fresco, então isso te gera muito mais bem-estar e consegue também fazer uma atividade mais de forma repetitiva. Não faz um dia, depois daqui a 2 semanas eu faço de novo, então isso realmente faz muita diferença. Para quem não está saindo de casa, então fazer existem vários e vários aplicativos hoje que pode ajudar, desde fazer agachamentos em casa, fazer bicicleta ergométrica, fazer esteira em casa, mas sim, façam atividades, é importante demais, porque até mesmo alguns estudos mostram que existe um hormônio relacionado à atividade esportiva, que é a irisina, que ajuda muito no combate ao próprio Covid. Então, não estamos nem falando só sobre obesidade, a combate da doença também, que a irisina ajuda bastante. Agora, doutora, a gente tem um dado importante aqui, que no Brasil, 4 entre 10 brasileiros relataram um aumento de peso agora durante a pandemia. Como reverter esses efeitos negativos, então? Basicamente mudando ou retomando hábitos melhores, né? Então, quando eu falo hábitos, não só hábitos esportivos, hábitos alimentares também.
Tá? Então, conseguir criar uma rotina tanto de alimentação mais correta, quanto uma rotina de exercício diário também. Então, realizar pelo menos que seja 30 minutos de atividade física todos os dias, já seria algo bastante benéfico, seja para controle de peso, para controle de doenças cardiovasculares, seja para outras patologias também que podem afetar bastante, como também as doenças psicológicas. Lembrando que a melhor alimentação, né? A gente fazer a alimentação adequada, também, além de fazer bem para a autoestima, para o peso, de evitar doenças, também é um fator que ajuda aí no combate ao Covid-19, assim como o senhor também falou dos exercícios físicos que liberam o hormônio também, que ajuda no combate, que eu queria, inclusive, que o senhor falasse um pouquinho também para quem está em casa sobre isso. A gente já fez um programa lá no comecinho da pandemia com o senhor, até quem quiser rever, tá lá no nosso canal no YouTube da Rede Alesp, assiste que é muito interessante, mas rapidamente eu queria que o senhor recapitulasse esse assunto para a gente. Mas pensa o seguinte, existe um hormônio que é fabricado em todas as pessoas, chamado irisina. Esse hormônio é fabricado conforme o uso da massa muscular. Tá? Então, esse hormônio basicamente tem uma função na atividade normal de converter a gordura amarela, que é a maléfica, em gordura marrom, que é mais protetora. Só que também, durante essa época de Covid, foi estudado também que a irisina impede, ou melhor, diminui a conversão do vírus em doença para dentro do corpo. Tá? Então, por mais que às vezes a pessoa receba o aporte viral, a conversão disso em doença acaba sendo mais dificultada, vamos dizer assim. Então, isso é um fator bastante protetor da irisina, que, de novo, ela só vai ser fabricada de forma decente, com uma propriedade boa, para quem faz atividade física. E, doutor, só também para recapitular, provavelmente quem está ouvindo sobre essa informação, tem que fazer atividade física regularmente e por quanto tempo para liberar esse hormônio numa quantidade suficiente para ajudar também no combate ao Covid? Esse hormônio a gente fala um pouquinho mais que é o hormônio do cansaço. O que seria isso? Não adianta simplesmente eu ir lá fazer uma caminhada olhando as mídias sociais e sem ter um cansaço corporal adequado. Então você pode ficar 2 horas andando a 2 km por hora e seu corpo não vai ter uma fabricação adequada. Então eu falo que é o hormônio do cansaço porque o corpo tem que chegar em casa de volta já sentindo a massa muscular cansada e não simplesmente fui lá fazer meia hora de exercício. A gente tem esse número meio cabalístico de meia hora de exercício, que é o suficiente, mas exercício realmente realizado, e não uma caminhadinha dando tchau para todo mundo, que não vai ser suficiente, realmente precisa de algo mais forte, mais estimulante. E doutor, agora a gente falando também para quem ficou muito tempo parado e está retomando agora as atividades. A gente sabe que uma outra preocupação grande são as lesões. Você fica muito tempo parado, tem que voltar aos pouquinhos e às vezes mesmo assim acaba lesionando. Quais os cuidados que a gente tem que tomar então na retomada das atividades? É sempre importante voltar de forma gradativa, tá? Isso é muito importante. É muito importante fazer um aquecimento corporal antes do exercício, tentar colocar uma rotina de alongamentos no dia a dia, é bem interessante também, porque inevitavelmente uma grande parcela da população vai ter lesão de tendão ou de músculo nesse retorno ao esporte. Então, uma vida saudável, bastante ingesta de água, bastante os nutrientes mais adequados, mas fazer um bom aquecimento corporal e manter uma rotina de alongamento é importante. E doutor, agora a gente falando, né, desse grande problema, desse surto de obesidade que deve ocorrer aí agora nessa retomada, a gente sabe, também tem outros países passando pela segunda onda da pandemia. E qual que é a preocupação de vocês médicos quanto às doenças que a obesidade traz? A preocupação, na verdade, é quanto à piora do quadro clínico do paciente, principalmente que já era obeso. Essa é a grande preocupação, que são os pacientes que já eram iminentes a ter doenças coronarianas, por exemplo, como infarto do miocárdio, doenças como AVCH, um AVCI, como acidente vascular cerebral. Então, são pessoas que já eram iminentes a ter problemas maiores e ficaram mais sedentárias. Então, esse é o maior risco. Realmente, o maior risco é que os pacientes já estavam já na corda bamba, vamos dizer assim, para ter alguma coisa mais importante.
E, doutora, a gente sabe que a gente está falando aqui da obesidade, mas é importante a gente falar que às vezes a pessoa não é obesa, mas o sedentarismo também traz alguns problemas e alguns riscos para a saúde. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Quais são os riscos e quais os problemas que uma pessoa que às vezes nem é obesa, mas é sedentária pode ter? Vou tentar segmentar um pouquinho minha resposta, então, tá? Vamos lá. Então, pessoas que são sedentárias habitualmente, elas têm, mesmo que não obesas, elas têm alguns riscos importantes de doenças cardiovasculares primariamente, que são doenças de infarto miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, e tromboses, e embolias. Então, pessoas que são sedentárias de base têm maior risco disso. Pensando em atividades esportivas de base, então pessoas sedentárias, vou fazer uma corridinha, atravessar uma rua que seja, não tem um músculo adequado, pode romper a musculatura, pode romper o tendão e pode até se tornar uma cirurgia. Aí tem mais outras coisas, maior tendência a ter fibromialgia, maior tendência a ter diabetes, maior tendência a ter depressão. Então, sim, são vários fatores que o sedentarismo não é opção. Não vejo como fazer exercício deixar de ser feito. Então, tem que fazer exercício. Não importa se você gosta ou não gosta, isso é algo que tem que ser feito. Porque tomar um remédio, fazer uma cirurgia, ter uma restrição de alguma coisa é algo muito mais chato do que fazer uma atividade física. Doutora, é importante de tudo isso que a gente está falando também, lembrar quem está em casa que a obesidade também é um fator de risco para quem contrair a doença, né, Covid-19. O que a gente pode dizer, né, quanto ao cuidado para essas pessoas? Porque normalmente quem é obeso está sugestivo a ter a forma mais grave da doença, né? Todo obeso tem um risco aumentado quando contrair Covid. Isso é fato, porque o corpo do obeso é um corpo que normalmente trabalha com estado inflamatório muito importante. E é uma doença que trabalha muito fortemente na inflamação do corpo. Tá? É por isso que não dá para ter muita ideia de como que vai ser o seu caso. Depende muito de como o seu corpo responde. Mas a gente sabe que o obeso tem essa fase pior. E pior para um monte de coisa, desde a respiração do obeso já é mais difícil, então a intubação do obeso é mais difícil, porque a garganta, vamos dizer assim, é menor, é mais estreita, é mais difícil intubar, então tem um monte de risco. Então a minha recomendação é para os obesos se cuidem o máximo possível, né? Então a intenção é não peguem e vamos esperar que a vacina chegue a tempo, porque hoje em dia não tem nada que a gente possa fazer para evitar, tá? Então não tem nada que a gente possa fazer para alterar de fato o curso da doença. Então a gente tem as medicações que são usadas, tem vários antibióticos, vários corticoides que são usados, mas aí existe um risco muito importante. Então a minha recomendação é se cuidem, tentem não pegar e tentem se vacinar quando chegar a vacina adequada. Doutora, agora a gente falando dos nossos pequenos obesos, que a gente também se preocupa muito, né? Como eu falei aqui na entrevista, muitas crianças acabaram também tendo ansiedade, esse surto de ansiedade acabaram que elas descontaram na comida. Muitas crianças faziam natação, faziam algum tipo de esporte, às vezes futebol, e não puderam mais fazer por conta da pandemia. O que o senhor tem a dizer para as mães dessas crianças, que a gente sabe que algumas escolas já voltaram, mas atividades físicas que envolvem muito contato não voltaram ainda, né? Natação, por exemplo, não voltou. O que fazer? A resposta é fazer o que dá para ser feito. Não tem muito como que fazer agora, não tem condição de colocar a criança para voltar a fazer uma atividade que está bloqueada ainda. Então, é tentar colocar a criança para ir na rua, fazer uma caminhada, brincar de bicicleta, tentar fazer alguma coisa que a criança se mantenha ativa, é importante. Não que a criança tenha um fator de risco tão importante para a forma mais grave do Covid, isso não. Mas a gente tem que pensar a longo prazo, a criança vai ser um adulto, tem que ser um adulto saudável, tem que chegar lá bem. Então, a criança tem uma plasticidade muito maior, é muito mais tranquilo retomar a saúde de uma criança do que do adulto, tá? Porque essa pandemia, ela realmente bagunçou tudo e a alimentação está péssima das crianças, a alimentação está péssima dos adultos, a parte esportiva está péssima para a grande maioria, não para todo mundo, mas para a grande maioria. Então, agora, tentar estimular a retomar a atividade e comer direito.
Doutor, agora o senhor, além de médico do esporte, também é ortopedista, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa parte. O que a obesidade pode impactar? Pode trazer que tipo de doença para os ossos, principalmente? A gente sabe que muda muita coisa e o aumento de peso traz muitas consequências. Então, falando um pouquinho dessa parte ortopédica, o que o senhor tem para falar para a gente? Lesões ortopédicas baseadas na obesidade basicamente são as artroses, sendo elas de joelho e quadril de forma mais importante. São as discopatias, que são as tradicionalmente chamadas de hérnias de disco, né? Mas na verdade existe uma classificação, tem normal, abaulamento, protusão e hérnia, que são as principais preocupações aí do ortopedista, sendo que as dores de coluna, as dorsalgias e lombalgias, a principal causa de atendimento no pronto-socorro ortopédico, e as artroses de joelho, a principal causa de cirurgia no meio ortopédico. Então, são duas questões mega importantes que o ortopedista tem que lidar junto com o obeso. Então, tem que ser tomado cuidado quanto a isso. Além do mais, geralmente o obeso é sedentário, e sedentário para mais idade é igual à osteoporose, que também é uma preocupação bastante importante, que existe uma fragilidade óssea com risco maior aí de quebra em pequenas quedas. Então, são preocupações importantes, sim. Tá certo. E aí, falando ainda, né, da pandemia, que é o assunto do momento, a gente falar um pouquinho, como o senhor ortopedista também pode falar um pouquinho pra gente, a questão das crianças e também dos adultos nesse home office que ainda não terminou. Quais os cuidados a gente deve ter, principalmente, de ficar muito tempo sentado, com problemas de coluna também. Isso é essencial. O home office tem trazido cada vez mais dores cervicais, dores lombares, dores nos punhos. Tá? Então, são doenças relacionadas à postura, tá? Principalmente à postura. Então, tem até uma patologia que é bem comum hoje em dia, chamada tech neck. Tá? O que seria isso? É o pescoço da tecnologia. Tá? Então, basicamente, as pessoas ficam muito olhando para baixo, olhando para o celular, com o braço muito perto. Então, desde doenças oftalmológicas até doenças cervicais, de forma bastante importante, podendo causar até hernia de disco. Isso pensando muito mais em celulares, tá? Que tem o uso aumentou absurdamente. Pensando também em home office, geralmente, quando você está trabalhando em casa, você não tem tanta ergonomia, já para trabalhar no computador de base, mas em casa ainda é pior, porque você não tem nem a cadeira adequada, nem a mesa na altura adequada. Então, as dores lombares são importantíssimas, tá? São bem importantes. Pensando novamente nos smartphones, tablets, assim. Então, no punho, tá, eu tenho umas tendinites que podem aparecer, tá? Principalmente a tendinite chamada Kerben, que é no primeiro compartimento da mão, bem embaixo do dedão mesmo, pode ver bastante. E as outras também, mas principalmente essa tendinite. Tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que melhorar a postura. E uma coisa que o pessoal não entende, o pessoal acha que melhorar a postura é porque você está com o corpo mais largado. Na verdade, não é sempre assim. Geralmente, a postura está errada porque falta força muscular e controle muscular. Então, geralmente, a postura está errada porque eu não tenho uma musculação de base, não tenho uma atividade física de base, isso vai piorando. Se você perceber no dia a dia, seu mês, você começa o dia sentando bem, e vai caindo o dia, você vai soltando as costas, vai jogando o pescoço para frente, e quando você vê, já está apoiado com os braços em cima da mesa. Isso geralmente acontece porque a musculatura cansa. A gente vai se adaptando a isso. E a partir de todo dia trabalhado, a gente chega em casa, se joga no sofá e fica com o controle na mão. Realmente não tem como isso melhorar. É um looping que vai gerando cada vez mais dor, cada vez mais lesão. Doutora, a gente vê que uma coisa vai ligando a outra, né? A gente estava falando aqui sobre as preocupações com a postura das crianças que estão há muito tempo em aulas virtuais, o adulto que está trabalhando home office, e uma coisa vai ligando a outra, né? Porque o que combate, então, pode prevenir aí problemas de coluna é o exercício físico. E aí isso vai trazendo também a questão, não pode fazer exercício físico, aí aumenta os casos de obesidade e sedentarismo, né? Ainda falando sobre isso, como a gente pode se exercitar de forma segura em casa? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre agora essa nova modalidade de exercícios físicos. A gente sabe que tem muito youtuber agora, muito
especialista no assunto, fazendo vídeos para que você se exercite em casa. E eu queria que o senhor falasse dos cuidados que a gente também tem que ter com isso. Tá. Eu vou começar pelos youtubers, que eu tenho uma preocupação bastante pontual quanto a isso. O que eu tenho visto cada vez mais é pessoas que nunca se exercitaram ou se exercitaram de forma muito precária, seguindo influências digitais, às vezes alguns muito bem intencionados, de uma excelente qualidade, mas tentando reproduzir coisas que nunca fizeram na vida. Tá? Então, você nunca fez aquilo, nem mesmo no ambiente controlado, como a academia, você se coloca a fazer algo dentro de casa com pesos inadequados, carregando sacos de arroz, carregando bujão de gás, como já viram em alguns vídeos aí, e isso me gera uma preocupação muito importante em o que vai acontecer com aquele exercício mal feito. Tá? Realmente isso me preocupa bastante. Porque eu tenho visto lesão acontecer, eu tenho visto as coisas acontecerem em ambientes não controlados. E algumas coisas mais banais, mas que não deixam de ser importantes, como fraturas de quinto dedo, né, fraturas de dedinho por chutar mesas e cadeiras. Então, isso tem acontecido sim, mas até mesmo questões de hérnias, de discos, rupturas ligamentares de forma mais importante. Então, a minha dica é, não invente a roda, você nunca fez aquilo, não passe a fazer dessa forma. Faça uma coisa mais simples, mais tranquila, que você sabe, você tem conhecimento básico para fazer aquilo. Atividades físicas como caminhar, bicicleta, são fantásticas, dá para fazer isso a qualquer momento. Mas fazer abdominal é muito importante, fazer prancha abdominal, que é um exercício que a gente tem 4 apoios junto ao cotovelo, é bem importante, pensando muito mais em lombar, tá? Pensando em dores lombares, é bem importante. Se você tiver acesso a alguma academia do prédio que esteja liberado, vale a pena fazer. Academia, algumas já estão liberadas, mas aulas em grupos não. Mas se você tiver acesso a isso, acho interessante. Desde que você se proteja de forma correta, claro, e se sinta à vontade para isso. Mas cuidado para seguir pessoas, influências digitais, mesmo que bem intencionados, eles estão te explicando uma coisa que para eles é muito natural e que geralmente na casa deles tem um bom controle do ambiente, ou até pesos adequados, e conseguem reproduzir isso de forma adequada. Nem sempre você conseguirá fazer isso na sua casa. Tá certo, doutora. A gente está chegando nos minutinhos finais aí do nosso programa. Se eu esqueci de pontuar alguma coisa importante, eu queria deixar esse tempinho aí reservado para que você também faça o seu alerta para quem está em casa. E já agradeço aí a sua participação aqui no Alesp Conecta. Primeiro, então, obrigado a todos do Alesp, é sempre um prazer estar com vocês. E a minha recomendação é se cuide. A gente não tem muita certeza de como que a doença vai continuar. A gente não sabe como se vai ter a segunda onda no Brasil, porque a gente tem uma tendência aí à imunização em massa, mas a gente não tem certeza disso. E tomara que chegue rápido a vacina, mas não fiquem parados. É um problema muito grande, sedentarismo está muito forte, então cuidado. Vamos seguir em frente, seguir que vai dar certo, mas temos ainda um tempinho bom pela frente. Tá certo, doutora. Acho que o principal alerta aí é cuidar, então, da saúde mental, da saúde física, como a gente puder e cuidar da alimentação, né? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.